Nesta semana, nós vamos começar com os comentários do S&P 500 em relação a Draghi e Kuroda, do BCE e do Banco do Japão, respectivamente, que indicam mais flexibilização nos próximos meses. Analisando o S&P, este é um gráfico semanal, um gráfico de longo prazo. No momento, nós ainda estamos em uma correção para baixo, que esteve a caminho desde o segundo trimestre do ano passado. É apenas uma correção até o momento. E agora, contanto que fique acima de 1.700 nos futuros do S&P, está em cerca de 1.725 no índice S&P. Nós ainda estamos apenas em uma correção. E nós esperamos que os preços subam novamente durante o ano. Essa correção para baixo possivelmente ainda não terminou, pois nós ainda não atingimos a meta. Agora, passando para o gráfico diário e analisando os últimos meses em zoom, nós podemos ver que estamos em uma tendência de baixa impulsiva. Então, projeções de preços no vermelho, e isso ainda não acabou. Isso ainda vai render em termos de tempo e preço, possivelmente na direção de 1.800 e pouco até os 1.700 nos próximos meses. Nós podemos ver que ambos envelopes estão se tocando. Então, esse é um ponto de estresse. E desde a semana passada, nós podemos ver uma reação, mas não tem sido o suficiente para reverter a tendência. Nós ainda podemos notar que estamos com sobrevenda agora, o que pode significar que em breve teremos uma reversão, mas ainda não podemos confirmá-la. Agora, analisando o gráfico mais curto de hora em hora, ou a perspectiva para as próximas semanas, nós atingimos o nível das metas, mas em termos de tempo, ainda temos que esperar mais um pouco. Estamos com sobrevenda. Ambos envelopes estão se tocando. Então nós vemos uma recuperação, mas seria cedo demais para chamar de reversão neste ponto. Juntando tudo isso, nós podemos ver uma correção para baixo no longo prazo, no médio prazo para o território impulsivo. Ainda pode cair um pouco mais e no gráfico horário atingir as metas. Agora, se passarmos para o iene, que mostra características semelhantes, é interessante notar que podemos ver que estamos em uma tendência para cima de longo prazo, que é uma tendência para cima estendida na direção de duas metas impulsivas. Mas eles ainda têm mais o que percorrer, então nós ainda temos a possibilidade, através desse ano, de atingir um número maior que 130. Nós podemos ver que o índice de risco teve uma correção para baixo, não está com sobrecompra no momento. Então isso pode justificar que ainda pode se movimentar mais nos próximos trimestres. Passando para o gráfico diário, nós estamos em queda impulsiva, muito semelhante ao que nós vemos no S&P, e deve ter mais terreno para cair nas próximas semanas em termos de tempo e metas. Ainda assim, já estamos com sobrevenda, então nós estamos chegando a níveis que podem ser interessantes. Nós sabemos que houve muito trabalho na região em torno de 120. Se passar desses níveis, será uma confirmação de uma reversão para cima. Agora, se nós analisarmos de hora em hora, nós podemos ver que a variação desde o meio da semana passada criou uma tendência de alta, mas ainda é uma tendência de alta cinza, então é apenas uma correção. Poderia subir acima de 119 e ir na direção de território impulsivo para começar uma variação mais forte, que poderia mudar o gráfico diário. Analisando o resumo, os três gráficos, a tendência altista de longo prazo ainda existe, embora estendida no gráfico semanal. Há uma correção para baixo, uma correção forte. Há uma queda impulsiva no gráfico diário que poderia cair ainda mais um pouco. E o gráfico de hora em hora está tentando resistir a essa tendência, mas teria que subir para acima de 119 para criar qualquer coisa significativa. Então, uma tendência de alta razoável potencial em um período de consolidação. Agora passando para o par euro-dólar americano, uma tendência de baixa de longo prazo. Não há muito tempo sobrando, mas nós esperamos que ele atinja a paridade, possivelmente nos próximos trimestres, mais ou menos. Agora, se passarmos para o gráfico diário, nós tínhamos uma correção para cima. Parece estar revertendo para baixo. Ainda está rotulado, no momento, como uma correção para cima. E possivelmente, se tiver que voltar para acima de 110, que tem sido um nível de forte resistência de apoio, nós possivelmente poderemos chegar a 113. No entanto, no momento, se você analisar o gráfico semanal, nós podemos estar indo na outra direção. É uma tendência de baixa impulsiva novamente, e possivelmente nas próximas semanas, isso poderia voltar para os níveis de 106, 105.
Para resumir, nós ainda estamos em uma tendência para baixo de longo prazo. Ainda estamos em uma consolidação para cima no gráfico diário. Então, é uma potencial tendência de baixa que pode voltar a acontecer em um período de retração. Por fim, analisando o ouro, ainda estamos em uma tendência de baixa de longo prazo no ouro. Embora estejamos chegando às metas, então estamos ficando exaustos. Nós estivemos com sobrevenda, então pode haver alguma oportunidade aqui em algum ponto, mas é muito cedo para nós confirmarmos. Agora, se nós passarmos para o gráfico diário, nós podemos ver a correção para cima das últimas semanas. Possivelmente isso tem mais potencial para os níveis de 1117 e 1156. Contanto que se mantenha nesses níveis, ainda é uma correção. Precisaria subir acima de 1156 para criar uma reversão forte para cima. Nós podemos ver que os nossos envelopes estavam se tocando e nosso índice estava com sobrevenda. Então essas foram situações exageradas. Agora, analisando o gráfico horário, ainda estamos no meio dessa correção para cima. Não parece ter terminado. E na primeira ocasião, nas próximas semanas, poderia voltar para acima de 1110, e possivelmente para 1125. Analisando o resumo, é um período de consolidação com 2 touros aqui, em uma tendência de longo prazo de baixa que podemos ver aqui. Muito obrigado e tenham uma ótima semana.